Glândula pineal, o olho que tudo vê. No centro do nosso crânio, no local mais protegido do corpo humano, possuímos um órgão capaz de nos conectar com o mundo espiritual, com nossos mentores extrafísicos. A glândula pineal é o órgão que produz os sonhos, as visões, as clarividências, as clareaudiências, as psicografias e os fenômenos metafísicos. O mesmo olho que recebe as inspirações do mundo espiritual, as canalizações, as intuições, e possibilita os músicos, artistas, cantores, cientistas, médicos e inventores a trazer o que existe no mundo espiritual para ser manifestado no mundo físico. A pineal vibra através das verdadeiras intenções, e tudo se une através das vibrações semelhantes, ou seja, que temos dentro do nosso crânio um fantástico mecanismo de comunicação interdimensional e telepático, pronto para ser usado. Porém, esse órgão de extrema importância, infelizmente, foi mutilado durante muitos séculos, através das mais diversas formas de magias na antiguidade, principalmente durante a Idade Média e os processos de inquisições, onde o objetivo era manipular e condicionar o povo ao medo e à doutrina religiosa. Os governantes e o clero da época sabiam que através desse órgão, com a abertura do terceiro olho, as pessoas acessariam outros mundos e descobririam a tão temida verdade velada. A verdade que revelaria aos povos que Deus não é aquele velho sentado sobre as nuvens, maldoso e pronto para castigar os homens e mulheres pecadores. Revelaria também outra informação de grande importância, que o diabo nunca existiu. Mas a ânsia pelo poder e pela manipulação das massas fez com que essa extraordinária ferramenta extrasensorial fosse atrofiada através de diversos mecanismos e condicionamentos emocionais, psíquicos e mentais. Infelizmente, após esses séculos, eles conseguiram o que queriam. A partir daí, com a população condicionada e hipnotizada pelo medo do mundo espiritual, construíram um mundo completamente submisso e refém das condutas impositoras do pecado original. As pessoas se tornaram tementes a Deus e ao diabo, acabaram se transformando em reféns do medo. Incrivelmente, a humanidade não conseguiu reagir. Vivemos até os dias atuais condicionados da mesma forma, desde a Idade Média, acreditando que existe alguém lá em cima nos céus esperando um pecado da nossa parte para nos castigar duramente caso não sigamos as normas e doutrinas pré-estabelecidas pela sociedade. Esse projeto de poder mental vem se arrastando até hoje, depois de muitos séculos de guerras e mortes infundadas. Porém, agora é chegado o momento da libertação. A livre informação veio para trazer um alento aos seres humanos, pelo menos para aqueles que almejam descobrir a verdade que há tanto tempo está escondida e sendo manipulada por poucos. Esta verdade é a única verdade que poderá libertar você das garras da ignorância e da submissão. A Era de Ouro está trazendo essa oportunidade de libertação, não somente para alguns intelectuais elitizados ou escolhidos, mas sim para todos que não aceitam mais viver no mundo de mentiras e enganações e já decidiram que desejam viver no mundo de verdades e elevação. O texto foi extraído do livro A Era de Ouro da Humanidade, do escritor e mensageiro Carlos Torres. Glândula pineal ou epífise. O livro Universo em Desencanto nos conta em detalhes sobre a origem da humanidade, abrindo a mente humana para que enxergue desnudada a sua verdadeira fonte, de onde veio, para onde vai. A questão é energética. Somos feitos por duas energias materiais, a elétrica e a magnética. Mas, dentro de nós, escondida no cérebro, há uma energia cósmica forte, a energia da origem, que uma vez ativada por meio da leitura e releitura dos livros Universo de Desencanto e Cultura Racional, essa glândula que carrega esta força, glândula pineal, milhares de neurônios começam a funcionar, dotando-nos de novas e maravilhosas percepções. A sede da alma de Einstein, que é o raciocínio, começa a ser tocada, acionada, e nasce o sexto sentido de Richer,
Charles Richer, francês. No campo científico, foi um verdadeiro gênio. Além de fisiologista de renome internacional, foi o descobridor da soroterapia. O livro Universo Desencanto nos conta que no início dos tempos o ser humano só imaginava, criando na mente ideias paradas sem adiantamento. Passados milhares e milhares de séculos, deu movimento e coordenação a essas imagens e nasceu daí o pensamento. Também por milhares e milhares de séculos seguiu pensando, evoluindo, dando forças ao materialismo, até que finalmente chegou a hora de raciocinar. Para que o ser humano fique perfeitamente harmonizado com o meio em que vive, a natureza, tem que viver de acordo com a sua evolução e seguir as mudanças da natureza. A mente tem poder sobre as situações. Tudo exerce força de atração sobre os seres humanos, por todos terem a limitação de enxergar apenas o que a máquina da imaginação e do pensamento permite ser vistos. Uma situação, seja ela qual for, será resolvida de acordo com a visão completa e abstrata que a pessoa possui. Se a pessoa tem grandes cargas magnéticas, tem dificuldade de resolver qualquer coisa, porque as cargas magnéticas de sua mente influenciam em tudo negativamente, mas se o indivíduo tiver grandes cargas elétricas, as influências também serão maléficas. Todas as duas situações, excesso de carga magnética ou excesso de carga elétrica, geram um desequilíbrio. Eletricidade demais prejudica, e magnetismo demais também prejudica. Para que a pessoa seja feliz em suas resoluções, para que tenha êxito, é preciso que a energia elétrica e magnética tenha uma vibração equilibrada sobre ele, para que possa haver harmonia com as vibrações vigentes nos momentos de uma ação. Com a constância na leitura dos livros Universo Desencanto, a energia contida nas páginas dos livros, a energia racional, equilibra o elétrico e o magnético, e a pessoa passa a acertar em tudo na vida. Porque as energias elétricas e magnéticas estão em harmonia com as vibrações cósmicas naturais da natureza. Feito esse equilíbrio, a pessoa se torna imune aos males causados pelo desequilíbrio das energias eletromagnéticas. Para atingir esse estágio, basta ler e reler os livros. Os analfabetos, os que não enxergam ou que têm qualquer outra dificuldade, basta apenas folhear as páginas dos livros, que também serão beneficiados pela energia racional. Com isso, passam a se conhecer e viver como nunca viveram, viver em paz e harmonia consigo mesmo, com tudo e com todos, porque no desenvolvimento do raciocínio está o equilíbrio fértil do amor ao próximo como a si mesmo. Leia o livro Universo em Desencanto. O site www.culturaracional.com.br